Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Arte da Guerra, blog Velho General, canal Pátria e Defesa, canal Ao Bom Combate, Coronel Paulo Filho, Rogério Itablião, os articulistas de defesa, segurança e de soberania da família brasileira. Uma família que cresce cada vez mais, gente. Pessoal que ama o Brasil. Vocês vão dar um retorno do som aí. Hoje é uma noite especial aqui, com a presença do Coronel Gilberto e do Paulo Café. Mais baixinho. E lá nas caixinhas acústicas, E aí, pessoal, tudo tranquilo? Gente, deixa eu falar para vocês, né? O nosso papo hoje vai ser não só sobre submarinos, mas sobre a importância das comunicações na Segunda Guerra Mundial também, mas eu preciso primeiro apresentar, né, os nossos dois convidados. Um é o Coronel Jorge Vertes, que vocês já conhecem aí do canal Bom Combate, já esteve aqui diversas vezes, coronel da reserva da Força Aérea. Eu já estive diversas vezes no canal dele. Pretendo voltar outras vezes, se ele me chamar, se ele não me der bola preta lá, só não entrar na lista negra do canal. Tudo tranquilo aí, Schwartz? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Grande Robson, Casseb. É uma honra muito grande estar contigo aqui, viu, Robson? E a família Arte da Guerra sempre muito unida e estar com vocês aqui, fazer parte da família, é uma honra muito grande. Robson, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar os amigos aí telegrafistas, adiantando aí, que hoje é o dia do telegrafista, sem esquecer do dia da infantaria para senão você vai apanhar aí. Os infantes vão te pegar na saída aí. Senão vão te pegar na saída. E também cumprimentar o pessoal da patrulha, aí, que dia 22 foi o dia da patrulha, então essa live tem tudo a ver com a patrulha da Força Aérea Brasileira, então um abraço a todos aí, obrigado pelo convite, viu, Robson? Estamos sempre à disposição aqui, Coronel. Eu vou apresentar, gente, agora o nosso convidado, que é a estrela do dia aqui, que é o Casseb. Mas antes eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu já venho enchendo o saco do Paulo para ele vir aqui no canal tem uns 3 anos. Só que nunca dá certo, tem uma coisa ou outra, é corrido, todo mundo, mas enfim. Dessa vez o Gilberto falou, não, vou organizar e vocês vão fazer essa live. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês quem é o Paulo Casseb, depois aí ele vai se apresentar aqui, ele fala. Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa muito importante, que esse site aqui, tá? Fez uma boa descrição dele. Paulo Casseb, pesquisador, historiador e entusiasta da FEB. Mas não é só isso, gente. Ele é um colecionador também, fora de série. Ele tem um material excelente que ele vai mostrar aqui para vocês, eu vou deixar à vontade. Mas ele é autor de um livro, que virou referência hoje sobre os Mirage. Espera aí que tá isso. Que esse aqui eu não consigo mostrar. Ah, tá aqui, pronto. Mostrei em destaque agora. O livro do Paulo Casseb sobre o Mirage 3 é referência no Brasil, tá, gente? É referência no Brasil. Eu tentei achar na Amazon, mas eu não consegui encontrar. Mas vocês vão encontrá-lo. Isso aqui são os itens da coleção dele. Vocês vão encontrar esse livro daqui do Mirage. O Paulo vai dar orientação, onde vocês acham, né? Mas tem também, eu andei vendo na estante virtual, não consegui achar na Amazon. Mas, enfim, já falei demais do Casseb, é hora dele mesmo se apresentar. Paulo, tá contigo aí, meu camarada, o show é seu. Teu microfone tá desligado, peraí. Isso, pronto. Opa! Tudo tranquilo aí, Paulo? Ligado? Ótimo. Tá ligado agora. Eu queria, depois que você se apresentar, eu queria que você falasse um pouco da história desse rádio de submarino alemão que você tem aí, que acho que só você que tem no Brasil, né? Deve ser um dos únicos do mundo, né? Funcionando, pelo menos, talvez seja. Deve ter mais um ou outro, só se é que tem em algum lugar do mundo, que é uma coisa raríssima. Eu sou colecionador, na realidade. E o colecionador tem uma faceta interessante, né? Ele é um
um frequentador de ferro velhos, de reuniões, se reúne com outros, troca material, e isso vai fazendo uma coleção aumentar. E uma das coisas que eu gosto é rádios militares antigos. O Robson já sabia disso, o Schwertz, então a gente vai amealhando esse material, e eu, com o tempo, além de gostar de aviação, isso foi incorporando também, não é? Então, a gente acaba entrando por esse mundo magnífico, até como radioamador que eu sou, eu gosto de telecomunicações, então a gente entra para esse mundo magnífico, né, de comunicação. E quando junta as duas coisas, ou seja, história militar e rádio, é uma outra coisa que uma potencializa a outra, sabe? E assim foi com esses equipamentos que eu tenho, que eu vou mostrar depois alguns para vocês verem. Alguns deles não teríamos tempo hábil para mostrar tudo, porque... Mas você vai voltar outras vezes aqui, o convite já está feito. Não, e tem uma coisa, o Robson, que é o seguinte, o pessoal aí que está nos vendo, esse horário, por exemplo, nesse horário que nós estamos, é um pouco difícil operacionalizar os rádios. Por quê? O mundo moderno nos deu muitas coisas que vai desde a lâmpada fluorescente até os computadores. Mas isso tudo é um potencial gerador de ruído. Então, nós, radioamadores, temos um problema. O excesso de ruído, principalmente à noite. Então, a gente não consegue fazer tudo funcionar como nós gostaríamos, né? Mas nós vamos procurar mostrar dentro do possível. E no caso do rádio do U-Boot, é interessante porque esse rádio veio para minhas mãos, ele estava com um colecionador também, mas faz mais de 30 anos que isso veio para minha mão, e somente de uns anos para cá eu resolvi operacionalizá-lo. Esse rádio, ele tem uma história. Eu fui pesquisar para tentar fazer um levantamento de como um rádio de submarino, aliás, um parênteses, esse rádio ele tem um nome. Ele é um Lorenz, fabricado pela empresa Lorenz, alemã, na época, mais ou menos 1943. Só que o nome dele correto é Quase Lorenz. 80 anos o rádio, Cassebe. Quase 80 anos. E funcionando. Está com peças originais. Vocês vão ver depois nas fotos. Alemão, Ele se chama Lorenz LO40K39. É um nome esquisito para guardar, né? Mas é o seguinte, LO, por quê? Porque é a fábrica Lorenz, então a inicial da fábrica. 40, por que LO40? Porque ele tem uma potência nominal de transmissão de 40 watts. K, letra K, LO40K. K vem do alemão, Kurzwelle. Kurzwelle é onda curta, então ele transmite em onda curta. E 39 porque é o modelo que a fábrica começou a fabricar a partir de 1949. Desculpe, corrigindo, de 1939. Então, muitas vezes esse rádio, o pessoal, por ter um nome esquisito, geralmente fala só é o Lorenz. É um Lorenz, fala assim. Aí eu fui buscar como esse rádio foi vir para o Brasil e deve ter feito um caminho e chegou na minha mão. Mas você recebeu o rádio com manual, com tudo? Como é que foi? Não, só o rádio, tá? Veio o rádio e um pequeno receptor, que é o que usava-se com ele. Né? Mas veio sem manual. Então, veja bem, imagina eu aqui, que não domino língua alemã, né? Como é que eu ia fazer? Bom, primeiro, comecei a contactar com radioamadores pelo mundo. E existem alguns na Europa que têm esse rádio, porque, óbvio, a guerra foi lá. Então, você teve uma infestação de equipamentos lá, então, alguns colecionadores têm esse rádio, na Holanda, nesses locais. Mas tinha um outro problema. O cara lá falou, eu tenho o manual dele, eu copio e te mando. Até aí uma beleza, não fosse o fato do manual estar em alemão. Aí eu tive um outro problema que não era técnico, era entender o manual.
Mas como é que eu ia fazer? Não tinha como, não ia fazer um curso de alemão rápido, né? Só para... Aí eu fui na cara e coragem, olhava o diagrama do rádio, e como tem alguns valores universais, por exemplo, aqui é uma válvula. O que alimenta aqui? Tanto. Eu ia lá, via escrito lá no... O alemão escreveu não sei o quê, 600 volts. Eu falei, porra, aqui entra 600 volts. E fui tateando. Robson, foi uma catedral, porque eu fui tateando. Até que chegou no dia, eu completei a fonte de alimentação puzzle, dele. É um quebra-cabeça, é um puzzle daquele de 5.000 peças, né, Paulo? Exatamente, exatamente. E isso montado por quem não está vendo, quer dizer, pior ainda. Uhum. Aí chegou um dia, eu na bancada ali, tal, terminei de fazer a fonte de alimentação dele. Ou pelo menos que eu pressupunha que estava dentro dos padrões. Aí liguei e falei, agora tenho duas alternativas. Quando eu ligar a chave geral, ou esse rádio queima todinho, ou ele funciona. Peguei e liguei. Pá! Olhei dentro, ele aberto na bancada, que beleza. As válvulas acenderam. Olha, válvulas Telefunken original de 1943, hein? E o rádio tem 3 válvulas. Ele todinho só tem 3 válvulas. Tá? E o resto são capacitores e outros componentes. Originais de época. Liguei, acendeu as olhos, liguei alta tensão, funcionou. Eu peguei, pluguei nele o manipulador telegráfico. Peguei e sintonizei na faixa de amador. Eu sou radioamador, eu tenho um prefixo. Peguei e chamei geral, em telegrafia. Chamado geral que a gente fala é um CQ. Então você bota CQ, 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 D, eu, no caso, PY2FAT, Fox Alpha Tango. Chamei 3 vezes e esperei. No receptor eu fui lá para ver. E não é que me responde um cara de Porto Alegre. O cara volta para mim, PY2FAT, aqui, fulano de tal, PY... Falei, porra, tô saindo. Isso de imediato. Só que foi bacana, o contato telegráfico em amador é muito rápido. Você passa o sinal, você passa teu nome, o QTH, que é o lugar que você está, muito obrigado e pronto. Só que o sujeito lá de Porto Alegre, o meu companheiro radioamador de lá, que eu não conheço até hoje, não sei quem é, vai ver o Schmerz. Vai ver o Schmerz. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara chegou e notou uma coisa hilariante. Porque esse transmissor alemão, o Lorenz, ele tem um... Olha, eu estou vendo que tem um PU1 Juliette Vitor Golf nos vendo. Aí, ó. Aí, ó. O pessoal aí, nem pensa. Vamos divulgar o canal também, pessoal do Rádio Amador. Vamos divulgar o canal de Guerra aqui, o Bom Combate. Vamos divulgar, pessoal. E o que aconteceu? Chegou lá um momento que, na telegrafia, a gente olha muito o que a gente chama de piado. Então, na telegrafia, você faz um dididi, dadadá, dididi, e é um di bonitinho, geralmente filtrado, né? Bem agudinho, tá, 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 tá. Só que a característica desse rádio alemão, por característica, ele não é um piado limpo, ele não é um sinal limpo. Opa, PU7 aí, ó. O que aconteceu? Ele é um piado meio rouco. O sujeito de Porto Alegre pegou e colocou para mim: informe seu TX. TX é transmissor, né? Abreviação. Qual TX você está usando? Eu falei, pô, eu vou falar a verdade. E eu manipulei pro cara. Meu TX, submarino alemão, Segunda Guerra Mundial. Ele lá pensou que eu estava brincando com ele, pegou e perguntou pela segunda vez: por favor, confirme seu transmissor. E eu, novamente, transmissor submarino alemão, Segunda Guerra Mundial. O cara não aceitou, pela terceira vez ele voltou. Não entendi, confirme seu transmissor. E eu coloquei, transmissor submarino alemão, Segunda Guerra Mundial, antigo, estou com ele na bancada. Aí ele entendeu que eu estava com rádio antigo, porque não se sabe na história do radioamadorismo brasileiro que alguém tenha entrado no ar com um transmissor de submarino alemão da Segunda Guerra Mundial. O Kassab, mas fala uma coisa para mim.
Negócio que eu sempre tive curiosidade. Na estação rádio dos U-Boats, tá? Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal, gente, para eles verem aqui, só um segundinho. Gente, o U-Boat, para quem não sabe, isso aqui é um tipo 7 alemão da Segunda Guerra Mundial, né? O tipo 7 Charlie. O U-Boat era os submarinos alemães, chamava U-Boat, porque né, é a abreviação de Unterseeboot, né? Unterseeboot é submarinos. E o que acontece? Eu queria saber o seguinte de você. Na estação rádio dos U-Boats, tinha só esse ou eles tinham uma pleiade de rádios ali? Não, existiam outros. O que acontece? O Lawrence, em especial, era como se fosse um fusquinha. Ele era um rádio usado para tudo. Então, geralmente, o submarino tinha um transmissor um pouco mais forte, de 70 a 200 watts, dependendo do submarino, tá? Que era o principal. Quando ele precisava, o principal tinha algum problema, ou ele não estava conseguindo operar aquele principal, qual era o fusquinha que ele usava? Aquilo que ele falava, não, com o Lawrence vai dar. Ele pegava e usava um Lawrence desse aí. O Lawrence LO-40K39, todo submarino alemão tinha um. Ele podia mudar o radiotransmissor, vamos dizer, como é que a gente fala? Em inglês o pessoal fala o main, né? Quer dizer, o transmissor principal e o secundário. Sim. Todo submarino alemão tinha um Lawrence, mas podia mudar o principal. Mas eles confiavam em qual? No Lawrence. Porque o Lawrence não negava fogo. Ele era um transmissor, como eu falei, é como se fosse um fusquinha. Você podia fazer loucuras com ele e ele estava em pé lá, o bendito do rádio. Tanto confiabilidade é uma coisa muito importante na vida militar. Confiabilidade do equipamento é uma coisa muito importante. Às vezes você não tem equipamento assim que é de ponta, mas você sabe que ele vai estar ali, que ele não vai pipocar, né? Lógico, você pode contar com ele. Exatamente. Esse é o tipo de rádio. Tanto é que esse tipo de transmissor era usado também por embaixadas alemãs. Então, por exemplo, uma embaixada, eu vou dar um chute, sei lá, dentro da Tchecoslováquia, queria falar com Berlim, fatalmente era um Lawrence que eles usavam. Porque ele era relativamente pequeno, do tamanho dele também tinha uma fonte que o acompanhava, né? Pronto, você ligou, botou na antena, você está saindo. Ele era assim, simplicíssimo. Então, gente, só... uso... Oi. Vou colocar só uma coisa importante aqui. Primeiro eu quero mandar um abraço para o palestrante Barrios, está aqui, viu, Schwertz? Basta mandar um abraço para a gente aí. Segundo que uma coisa importante que eu tenho que passar para vocês, gente, eu não sei como é que é na FAB, o Schwertz até dá uma dica aqui para a gente. Mas na Marinha é o seguinte, comunicações, gente, é básico. Fazer lambança em comunicações é cadeia, não tem conversa. Eu lembro de um caso uma vez, eu era capitão, e um cabo nosso lá deu uma varada e comprometeu a cifra. Aí chegou para mim o relatório, né? Eu fui levar no meu comandante. Eu falei para ele, comandante, ele falou, e aí, como é que é? Eu falei, chefe, o cara é assim, assado. O Robson, eu não tenho como aliviar. Porque falha de comunicações, gente, problema de comunicações, você compromete a cifra toda, já guerras, vocês veem o caso de Midway, depois a gente até pode comentar isso. Os americanos usaram o ardil para que os japoneses, né, caíssem na armadilha e eles conseguiram decifrar aí onde seria o ataque de Midway. Então, comunicações, eu não sei como é que é na FAB, eu vou passar para o Schubert se ele fala um pouquinho. E a gente volta para o CACEB. Mas na Marinha, gente, comunicações é chave de cadeia. Schubert, como é que é na FAB isso aí? É a mesma coisa, e lembrando que a comunicação pode levar a acidente, né? Exatamente. Então, as comunicações, a comunicação clara, rápida, objetiva é importantíssima na aviação. Então, não só uma perda operacional, como um acidente certo se não houver uma correta comunicação. Olha, vou passar para o CACEB, só contar uma história rápida aqui para vocês. Na guerra do Yom Kippur, em 1973, tinha um general israelense chamado Avraham Mandler. E era um cara muito bom, cara excelente, general de blindado, excelente. E ele estava falando no rádio, de repente parou. E o pessoal chama, aí alguém falou, o Mandler está morto. Não deu outra. Falei, como é que você sabe? Falei, porque esse cara é extremamente confiável. Se ele parou de falar, é porque acertaram ele.
Ele estava falando no rádio, os egípcios triangularam a posição dele, jogaram o mesh em cima e não deu outra. Cassé, vou passar para ti aí, que a gente já roubou demais seu tempo. Tá contigo. Não, mas você falou coisas que têm a ver. O que você falou tem a ver, sim. Por quê? Muita gente não dá valor, mas durante a Segunda Guerra Mundial, o progresso sobre radiocomunicação foi gigantesco. Chegaram a avançar quase 50, 70 anos em 4 ou 5. Porque a comunicação, aliás, no Exército Brasileiro é bem dito, né? Sempre, porque eles falam que da comunicação depende a voz do comando. Exatamente. O comando é pela comunicação. O Paulo está perguntando aí, só um minutinho, o Paulo Vitor está perguntando o que é cifra. Paulo Vitor, cifra, grosso modo, são os códigos. Tá? Você quase nunca transmite em claro no combate, você vai transmitir em código. Então, o que acontece? Quando você faz uma lambança em comunicação, você transmite alguma coisa em claro e fica codificada no ar, a pessoa pode, quem estiver te interceptando pode juntar as duas coisas, ele vai quebrar teu código. Comprometeu a cifra, já era, meu amigo. Eu vou fazer um vídeo só disso. Paulo, desculpa aí, vou devolver para você. Não, tudo bem. Tá tudo que é certo. Assim mesmo, essa confusão tudo que o pessoal gosta. Você vê, a gente quando começa a ficar embolado, assim que a turma vem mesmo. Gente, vamos dar um like aí, Paulo Cassep tá contigo. É bom, né? Ficando essa lambança, fica cifrado. Eles gostam, sabe por quê? Porque o pessoal, eles veem o seguinte, né? A gente procura fazer muito isso nas lives aqui do canal. Às vezes é uma coisa assim, é um bate-papo, o pessoal vai, mas a turma sai daqui aprendendo, eles aprendem muita coisa. Então tá sendo uma aula com você hoje aqui, camarada. Tá contigo aí. Não, você falou bem, comunicação, você e o Schweppes aí viveram a vida militar, sabem muito bem, é a mãe de tudo. Quando você quebra a comunicação do adversário, você está roubado. Os submarinos alemães, todos tinham sua cifra, é lógico, mas passou para a história o enigma da máquina Enigma. Estou usando uma coisa em cima da outra. Por quê? Porque era um código cifrado que era muito difícil de ser quebrado. Agora, quem era o primeiro cara que tinha contato com o Enigma? Era o radiooperador. Porque ele é que pegava aquilo que recebia ou que ele ia transmitir e iria pegar a cifra e transmitir em telegrafia. Quer dizer, era o primeiro cara que tinha em mãos o que acontecia com o código. Porque tudo passava por ele. Lembrando que um submarino, via de regra, nós estamos enfocando o alemão por causa do rádio, né? Via de regra, ele poderia transmitir ou ouvir a tona d'água. Porém, se ele tivesse em torno dos 30 metros, mais ou menos, abaixo d'água, ele conseguia fazer a escuta sem estar à tona. Né? Ele conseguia fazer isso, mas em baixa frequência. Que, aliás, até uns anos atrás, os submarinos usavam a baixíssima frequência, lá, 90 kHz, né? Uma coisa muito baixa, para fazer qualquer operação subaquática. Né? E o submarino alemão, naquela época, já fazia isso. Quando ele precisava transmitir e receber, ele tinha que fazer à tona muito rápido, porque uma transmissão qualquer, de qualquer embarcação, pode ser goniometricamente triangulado. Exatamente. E o cara sabe onde está. Mas o submarino. E aí vem mecha na sequência. Aí vem mecha na sequência. Veja bem, eles não eram bobos, eles não faziam isso à toa. Né? Isso era por tempo determinado, embora o operador de rádio no submarino ele ficasse 24 horas, 12 por 12. Não existia o cara chegar e falar, olha, vamos ligar a partir... Não. Né? O que acontece? Como é que eles localizavam muita coisa por meio de recepção e pouca gente sabe? Nós vamos ver na hora que passar os slides aí. É interessante... Quer passar, Casseb? Quer ir passando, você vai falando? Não, deixa eu só terminar essa explicação. Né?
porque muita gente não sabe, mas muita gente fala, bom, se você transmitir um sinal, lógico, o cara vai saber onde você está. Mas não era bem assim, não. Se você ligar, só ligar um receptor, eu não estou falando um transmissor. Você ligar o receptor e falar, quero ouvir música, num navio à tona, esse navio vai ser localizado. Aí eu falava, como? Pô, estou ligando um receptor de rádio para ouvir música. Acontece que os receptores de rádio, eles têm um batimento dele na frequência interna que nada mais é do que um micro transmissor. O submarino alemão, ele localizava com uma antena de alta sensibilidade goniométrica, ele sabia quando tinha um batimento desses em algum canto a 50, 100 quilômetros dali. Então, alguém está com o rádio ligado. Ele não está transmitindo, mas está com o receptor ligado. Ele já delineava a coisa. E, óbvio, um navio em tempo de guerra dificilmente anda sozinho de país beligerante. Só os de país não beligerante é que andam sozinhos. Porque os de país não beligerante, neutros, não podem andar em comboios. É proibido. Ele tem que andar só, identificado. Só anda em comboio quando é de beligerante. Óbvio, se ele notou que tem um navio por ali, eventualmente, provavelmente ele está descobrindo a cesta dos ovos de ouro, que é um comboio. Que é tudo que o comandante submarino quer saber. Então, essas jogadas que aconteciam são coisas pouco conhecidas. Então, em qualquer navio em comboio, por exemplo, no tempo da guerra, você não pode nem ligar o receptor. Só vai trabalhar com rádio na emergência in extremis. Qualquer comunicação entre navios em comboio é por bandeiras ou luz. Nunca por rádio. Porque o alemão ficava à espreita. E os submarinos alemães, eles eram dotados de equipamentos de alta sensibilidade para escuta, inclusive de baixas frequências e alta frequência. Existiam equipamentos que iam até 50 MHz para escuta e comunicação deles. Inclusive, quando começaram a trabalhar o radar, eles usavam receptores de radar nos submarinos, porque alguns navios, os Liberty Ship americanos, alguns já tinham radar. E o que acontecia? Ele recebia o bip do radar, o ping do radar. Opa, tem um navio com radar aqui. Então, essa sofisticação, entre aspas, para o mundo de hoje, isso é uma antiguidade, isso já era pensado por ambos os lados, tanto aliados Paulo, como a gente alemães. se pergunta como um povo que nem o alemão, com toda essa capacidade técnica, essa competência, como é que eles perderam a guerra, cara? Eu sempre me pergunto isso, porque não é possível. Porque a gente sabe que as técnicas, eu acho que a Alemanha ela levou a força submarina dela, a força submarina a um refinamento que acho que nunca se viu na história das marinhas de guerra, né? Eles quase dobraram realmente a espinha da Inglaterra, né? Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, a Kriegsmarine alemã engajou cerca de 40 mil homens só na questão submarino. E perdeu 35 mil homens só na questão submarina. Eles tinham cerca de 1.100 submarinos e perderam 800. Olha os números. Tá? Os Estados Unidos, eles tinham cerca de 290 submarinos e perderam em torno de 50. A Inglaterra tinha 230 e poucos, perdeu cerca de 70. A Itália tinha acho que 160, coisa que o valha, perdeu mais de 80. O Japão, que tinha 100 e poucos submarinos, perdeu 120 e poucos submarinos. Né? Então a guerra submarina foi dada muita importância, no caso da Alemanha, porque ela era o único jeito de você quebrar as pernas do inimigo, você isolar o cara. E ela tendo posse, entre aspas, do Atlântico, ela impedia que justamente os países não em guerra, como os Estados Unidos, se colocassem como fornecedores, que é esse o grande problema.
que nós sabemos que quem ganhou a guerra, na realidade, foi um general que ninguém lembra o nome dele. É o famoso general Lend-Lease. Esse general... Lei de empréstimos e arrendamentos. Exatamente. Porque existe uma coisa, até o Schwertz se lembra, quando nós falamos do material da Fábio, Schwertz, deve se lembrar disso, do grupo de caça. Eu mostrei claramente o seguinte: tudo é dinheiro investido. Tá? Essa é uma realidade. Os Estados Unidos tinham a condição plena de fabricar sem bombas caindo em cima e desenvolver tudo. E ainda emprestavam dinheiro para outros países. Então, esse contexto, é lógico que o alemão sabia. Só que ele só tinha um jeito, é isolar. Então, vamos isolar. Então, eles investiram com tudo que podiam na guerra submarina, dentro de uma forma como não se havia pensado antes. Tanto é que você mostrou aí um submarino tipo 7, que era um submarino que depois foi substituído pelo 9C, que eram considerados submarinos de longo curso, que são os que vieram para a costa do Brasil, né, porque era longo curso atlântico. Eles investiram nisso de uma forma um pouco, vamos dizer, bem mais séria do que os outros, porque eles viram que eles não tinham condição de bancar certos tipos de guerra, mas eles tinham condição de isolar certos países. Ele isolando a Inglaterra, por exemplo, ela ficou um passo, literalmente, de simplesmente cair de joelhos. Nós sabemos disso. Mas isso por quê? Porque você tinha uma coisa chamada bloqueio. Quando você cria o bloqueio, agora, uma coisa é você bloquear com um navio de superfície, outra coisa é você dar, naquela época, não é? O nunca detectável ou localizável submarino. Ô, Paulo, porque tem uma outra coisa importante, uma coisa importante que eu volto e meia, eu lembro o pessoal aqui no Norte da Guerra. A campanha submarina dos americanos e britânicos contra o Japão também ferrou bastante a marinha mercante japonesa. O submarino é uma arma terrível na guerra, gente. Uma arma terrível. Sim. E veja bem, no caso dos alemães, que está sendo mais ou menos o nosso foco, eles não tinham muito o que pensar, né? Quer dizer, era investir numa coisa em que eles podiam dar o prejuízo, quebrar os caras, impedir que eles recebessem materialmente qualquer coisa, né? Mas isso tudo, vamos voltar ao foco, né, na questão de comunicações, que nós vamos ver aí nos slides. Se você quiser já passar, a gente já começa... Olá, Schwertz, coloca aí pra gente então, coronel. Coloca pra gente. Vamos lá. Aí você vai explicando, Paulo. Tá bom. Olha, é contigo. Em primeiro lugar, essa é a estação básica do Lawrence. Em cima é o transmissor de 40 watts de potência, né? E embaixo, pequenininho, está o receptor, que é do tipo R2, que o pessoal chamava de radione. É um receptor pequeno, de onda curta. Ele fazia desde entretenimento, ou seja, pegava ondas curtas para entretenimento do pessoal, até servir de receptor para comunicação. Ele era versátil. Via de regra, não era sempre, mas via de regra, o Lawrence era usado em conjunto com esse receptor. E embaixo ali também vocês estão vendo, que nós vamos ver em detalhe, o fone de ouvido e o manipulador telegráfico. Mas essa era uma estação básica usada. Eles usavam nos U-boats, usavam a Wehrmacht, o exército chegou a empregar uma estação básica, estações básicas assim, e sistemas de espionagem. Usavam muito esse casal que a gente fala, né? Transmissor-receptor. Vamos lá para o próximo. Um close do receptor que está aqui em casa. Vocês veem que é uma coisa, bom, para mim, que mexe com essa área, relativamente simples, né? E robusto. Aliás, eu posso garantir para você, Robson, que o pessoal que fazia manutenção nos equipamentos alemães, antes de tudo, tinha que ter porte físico. Porque
os alemães, eles tinham o costume de fazer equipamento muito pesado. O americano fazia com alumínio uma coisa mais leve, o alemão não. Era material muito pesado. Então, você, para colocar isso na bancada, abrir e tudo, se você não for um cara que faz academia, você não aguenta. É bravo o negócio. Esse, basicamente, é o transmissor Lorentz. Agora, na próxima, acho que tem um close também do receptor. Não, é a capa do manual dele, onde consta o nome, né? O nome dele, LO40K39D, e tinha outro modelo, que é o F, que são praticamente iguais, o que muda um pouco é a gama de frequência. Né? Isso é o comprovatório do nome do equipamento. Bom, eu tirei umas fotos internas dele para vocês terem uma ideia. Essa parte interna ele tem as válvulas de transmissão. Tá? Essas válvulas são originais alemãs de 1943. E eu, particularmente, não acreditei que elas estivessem a pleno funcionamento. Mas esse rádio eu consigo tirar com ele um pouco mais que os 40 watts nominais. Ou seja, as válvulas estão a pleno. Esse rádio foi conservado, eu digo em termos conservado, como material parrudo e bom, inclusive as válvulas. Ele está funcionando. No próximo slide deve ter o close da marca. Não, parte de cima. Para vocês terem uma ideia, eu fotografei ele de cima para vocês terem uma ideia de como é a construção de um rádio desses alemães. O material dele não é alumínio fino, não. Tem partes dele que é de ferro. É material, como o Robson tinha falado, para aguentar bem, dar conta do recado e não sofrer. Né? É um material assim. Vamos lá para o próximo. Eu queria mostrar a válvula com a marca. Tá aí, ó. Isso eu peguei bem a válvula, podem ver que está escrito aí, Telefunken. Válvulas originais de época. Tá? E todas as 3 válvulas funcionando com mais de 90% de rendimento. E, vamos dizer, o resto que compõe ele, capacitores, resistências, todos dentro do valor. Tudo funcionando perfeito. Vamos lá. Esse é o nosso X da questão, o manipulador telegráfico. O manipulador original do Lorentz, né? Que ele é de baquelite, a parte móvel dele, muito bem isolado. Por que é bem isolado? Porque existem rádios que a alta tensão dele circula pelo manipulador. Então, é óbvio, para o operador não levar choque, eles faziam ele todo bem blindado, com baquelite, inclusive as hastes, a parte onde apoia o dedo, tudo é blindado. Embora ele abra. Porque tem um problema, né? Todo o material navalizado, ele tem que ter uma resistência muito grande à corrosão, à maresia, porque judia mesmo o equipamento. Judia demais. O mar judia demais o equipamento. Mas tem ele, eu acho que deve ter ele aberto aí na próxima foto. Eu não sei se tem, não lembro se eu coloquei ele aberto. Acho que coloquei, olha ele aberto aí. Isso é o que existe dentro de um manipulador telegráfico. Vocês vão ver em ação, que nós vamos mostrar no vídeo, ele, vamos dizer, funcionando dentro do sistema, né? Vamos lá. Bom, por que eu coloquei esse livro aí? Esse livro, na realidade, não é um livro, é uma edição. Ela foi editada em 1943, 44, mais ou menos. São 2 volumes. E o coronel Aurélio da Silva Pi, um coronel no Rio Grande do Sul, escreveu
escreveu não, ele foi o responsável pelo levantamento de todas as organizações alemãs no sul do Brasil, embora ele também aborde um pouco do resto do Brasil, no combate à chamada Quinta Coluna. Certo? Então, esse livro que vocês estão vendo aí, ó, tá aí o relatório, né? Esse relatório que ele fez, esses livros aí, eles não eram vendidos. Eles eram entregues para os magistrados que julgavam os crimes de segurança nacional, que eram os crimes dos espiões nazistas. Então, esses 2 volumes foram importantes para mim, que eu adquiri, para saber a origem do rádio que está comigo. Vamos para a próxima página. Está aí, ó. Olha o que está escrito logo na primeira capa. É um volume secreto e numerado. São os inquéritos, com nomes, depoimentos e fotos do material e das organizações nazistas que funcionavam na época. Na próxima foto, o texto, onde nós vamos encontrar, que eu marquei aí, num depoimento, está lá o cara respondendo a um depoimento sobre um equipamento de espionagem, que era um rádio Lorenz, como diz ali, 40 watts de potência, que era o LO-40, né? E que o envolvimento até de companhias aéreas de origem alemã na época era muito grande. O Paulo, só uma coisa importante. Deixa eu colocar uma coisa aqui que é bom o pessoal saber. Gente, uma das maiores dificuldades... Uma das maiores dificuldades que os serviços aliados tinham na Segunda Guerra Mundial era formar o rádio-operador, gente. Porque você forma o sabotador, você forma uma série de coisas, mas um bom rádio-operador, você vai jogar ele à noite, de paraquedas, atrás das linhas inimigas, e esse cara vai ser sapo o suficiente para transmitir rapidamente, cessar, tirar todo o material dali, era um dos maiores problemas na Segunda Guerra Mundial, e a sobrevivência dos radiooperadores, principalmente do OSS americano, atrás das linhas inimigas, era curta. Paulo, prossegue. A origem desse equipamento que está comigo, eu fui encontrar nesses depoimentos em que esse aparelho foi apreendido. Né? E vamos para o próximo slide, que tem mais um pedaço disso, nesses inquéritos. Está aí, novamente apontado a apreensão do rádio Lorenz, que teria sido apreendido num navio chamado Rio Grande, com envolvimentos, né, de alemães, de embaixada, de consulado alemão, ou seja, uma série de situações que na época era muito comum, entre aspas, né, comum pelo sistema espião alemão, em que ele aí relata, inclusive, e nós vamos ver a fotografia mais à frente, no próximo slide, não sei se já está no próximo, a fotografia. Não, nesse ainda está o receptor que nós vamos usar, é o Radione. É um receptor pequeno, do tamanho quase de uma caixa de sapato. Muito pequenininho, todo valvulado, né? Ele junto com o fone de ouvido, fone original, aí um close do fone com a inscrição Kriegsmarine, que é Marinha de Guerra, né? Aí o fone, que é original, né? Aí como ficaria um operador, né? Com o bibico de Kriegsmarine, da Kriegsmarine, com o fone de ouvido. Só como ilustração, para que se tenha ideia como é que era, né? Bom, essa é uma foto de época. Tem o radinho Radione ali na frente do sujeito, vocês podem ver ele, o receptorzinho, né? E ele está trabalhando, e à esquerda dele, à esquerda dele, vocês vão ver que tem a Enigma, uma máquina ali de cifra, de código. E esse é o operador, que era o cara que estava em contato direto com isso. Aí, é o seguinte,
Aonde ficava o radiooperador? Em geral, ele ficava na cabine, em frente à cabine do comandante. Era uma pequena cabine em frente à cabine do comandante, que é nessa posição do desenho. Tanto para o tipo 7 como para o tipo 9 de submarino. Era o posto de rádio, né, onde se situava o equipamento de rádio, ressaltando que a alimentação dele, que vinha das baterias, as baterias ficavam no subsolo do submarino, né, e eram todos alimentados, embora ele tivesse o alternador para gerar 110 volts também. Vamos lá. Antenas. Muita gente pergunta, às vezes, quando eu mostro transmissores, onde ficavam as antenas num submarino, né? A antena é aqueles fios que a gente vê em várias ilustrações que saem da vela dele, da parte central, e vai para trás e para frente, né? Os fios. Sendo que, em geral, não sempre, mas eles costumavam usar as antenas da popa, que vão para a popa, como recepção, e a antena que vai para a proa como transmissão. Embora pudessem mesclar, mas em geral eles usavam desta forma. E é nessa posição as antenas de HF, antenas de comunicação a longa distância, e de LHF, que é baixa. Na vela do submarino, na parte saliente, lá estão antenas de VHF, quando os últimos tipos tinham isso. Lembrando que um submarino desses tipos alemães, via de regra, ele chegava a uma profundidade de 270, 300 metros de profundidade, podendo ir até um pouco mais. A especificação dava 270 a 300 metros, mas ele poderia ir abaixo disso com uma velocidade média de 8 nós submerso. Né? A média da velocidade dele poderia ser essa. E a antena loop, que nós estamos vendo na ilustração, essa é que era a temida antena que localizava qualquer transmissão de submarino, de navios ou outros submarinos. Lembrando o seguinte, que os submarinos alemães existia na frente do radiooperador, na mesa do radiooperador, um mapa. Esse mapa tinha pequeninas bandeiras com algum código nelas. Onde estavam, por exemplo, no Atlântico, ele tinha uma carta onde estavam essas bandeirinhas com cada posição do U-Boat alemão. Aí ele recebia uma mensagem para alterar aquela bandeirinha, porque o cara não estava mais lá, o outro U-Boat estava em outro ponto. Só que isso aí, muitas vezes, não era feito na radiotelegrafia normal. Eles emitiam um sinal, um tipo de sinal. Por exemplo, um exemplo que não tem nada a ver com a realidade. Às terças-feiras, às 5 horas da tarde, ele emite um sinal por 5 segundos. Mas esse sinal tipifica um U-Boat que está em tal posição. Esse U-Boat que está em tal posição manda esse sinal. Só que esse sinal carrega também a nova posição para onde ele está indo. Então eles conseguiam ter uma carta onde eles sabiam mais ou menos onde é que tinham outros, para eventualmente organizar-se em alcateias, para poder fazer um ataque maciço. Essa é uma curiosidade que está até num livro chamado U-Boat at War, que é mais ou menos colocado de uma forma clara esse tipo de situação que não é conhecida sobre eles e o uso da comunicação codificada. Isso é interessante, porque eles se atualizavam aonde estavam os outros. Vamos lá. É uma foto ilustrativa só para que se tenha ideia da posição da antena, né? Essa daí. Outra também, só para lembrar mais ou menos das antenas.
que elas saíam da vela do submarino, né, com isolantes. É uma coisa interessante aí, pessoal, que vocês veem o pessoal na vela do navio, né, na vela do submarino. Era uma vida difícil, cara. Principalmente quando você estava em patrulha, que você ficava essa vigilância aí, embaixo de chuva, granizo, vento. Era uma vida infernal, a vida do submarinista, do marujo em geral, né? É uma vida infernal, pessoal, porque o pessoal acha que é divertido. Num navio desse, você vai fazer duas coisas, basicamente, no navio desse. Você vai fazer duas coisas. Só essas duas coisas. Ou você vai dormir ou você vai estar de serviço. Porque quando você não está de serviço, você está cansado demais, você vai acabar dormindo. A vida do cara em operações é isso aí, é dormir e dar serviço. A vida bonita no submarino só tem em Hollywood. É. O resto é tudo apertadinho, um esbarrando no outro, o tempo todo você molhado, cheirando mal. O comandante Govelino, ele teve numa live aqui, ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou, Robson, a gente andava pelo prédio da Forsub e pelo cheiro do cara, você sabia que ele era de Guppy ou de Oberon. Foi assim, uma das maiores lições que eu já tive até hoje, Paulo, porque você vê que realmente é um espírito de trabalho, né? Você reconhecer pelo cheiro do cara se ele era dos Guppy ou dos Oberon. É uma vida muito sacrificada, gente. Imagino. Não deve ser fácil, não. Naquela época... Vamos lá. Aliás, tem um filme... vamos manter essa foto aí, mas tem um filme sobre submarinos que eu considero muito interessante pelo conteúdo humano que fica em jogo. Em que trabalha o Kurt Jürgens e o Robert Mitchum. A Raposa do Mar. A Raposa do Mar. E que uma hora o Kurt Jürgens chega pro de confiança dele ali, que ele considerava quase amigo dentro do submarino, vai tomar um gole lá de uma bebida, ele para, olha pro cara e fala, isso tem gosto de óleo. Por quê? Aquela vida, tudo cheira o que é aquela vida. Não tem mais o cheiro da bebida na garrafa. Não. Né? Mas é o que você falou exatamente isso. Olha, essa fotografia aí foi pego justamente na hora que o radiooperador está com o fone no ouvido, e é uma coisa curiosa, hein? Nota que ele está com o fone fora da orelha. Desse lado, do outro lado, era costume colocar ele perfeito na orelha. Mas por que ele usava assim? Porque a orelha que está sem o fone é para ele ficar à escuta do que se falava no submarino. O comandante chamando ele, alguma ordem e tal. E o outro lado ele escutava o sinal telegráfico. Então era muito comum eles usarem na orelha, de um lado certinho, e do outro ele deixava fora do canal auricular para poder ouvir o que estava... ele está fatalmente aí olhando um livro de códigos. E detalhe da barba, né, Paulo? Detalhe da barba, né? Detalhe da barba, que não tem água. Você está fazendo barba, nada, a higiene vai sendo deixada de lado ali, o pessoal chama de solecar, você dá uma solecada no uniforme do pessoal. E olha, uma coisa que só os mais velhos conhecem, os novatos, os novos, a garotada não conhece. Atrás do cara ali, vocês podem ver um quadro de fusíveis. Que são aqueles fusíveis de rolha que os caras falam, de rosca. E acho que hoje em dia não se usa mais isso. Né? Então, mas eram os fusíveis de baixa e de alta tensão. Os maiores e os menores que estão lá atrás do cara são fusíveis de rosca. E ninguém imagina que no submarino usava-se isso, quando nós usávamos até uns 20 anos atrás nas nossas casas esse tipo de fusível. Mas vamos lá. Bom, aí eu fiz essa ilustração para deixar bem claro que receptores de rádio ou transmissões a bordo de navios era proibido. Seja ele em comboio ou seja ele andando sozinho. Né? Pois ele denuncia a posição e compromete o comboio. A não ser, existe um fato aí, vamos fazer um à parte. Trazendo para as costas do Brasil a guerra submarina. Qual era o grande problema
que não se podia controlar. Não era só informação o segredo. Por exemplo, existia um comboio saindo, né, e indo, atravessando o Atlântico. Dentro da teoria, tudo aquilo era um sigilo, as posições. Um submarino pode nunca ter visto aquele comboio, ou aquele navio em específico. Só que tinha um agravante nisso tudo. Chamava-se navio mercante espanhol. O que é isso, hein? Eu falei o que ele é, um navio mercante espanhol. Era um país neutro, portanto o navio deles andava protegido por leis internacionais sozinho, só que a simpatia ideológica espanhola pela Alemanha, via de regra, esse bendito submarino espanhol transmitia para a sede do armador dele lá em Madrid uma mensagem qualquer, dizendo, olha, eu estou a caminho com a carga XYZ. Só que ele não queria dizer isso. Ele queria dizer o seguinte, a tantas milhas minha aqui, eu estou vendo um comboio. E ele passava a posição dele. Ele é um navio neutro, ele pode passar a posição dele lá para a sede dele em Madrid. E ele fazia isso, só que ele fazia deliberadamente, porque ele sabia que naquela frequência que ele estava trabalhando, já era um comum acordo, existiam submarinos na escuta, alemães. Então ele entregava para os alemães a posição de comboios e navios. E você não podia fazer nada. Era um navio neutro transmitindo para a sede dele em telegrafia, em geral telegrafia, para longa distância, só que ele cifrava a mensagem de uma forma que ninguém sabia. Então, a ordem dos comboios no Atlântico era o seguinte, se vocês virem a longa distância, porque ele não se agregava ao comboio, você notou que é um navio espanhol? Pode acreditar que vocês já estão na rela dos alemães. Um navio mercante, ninguém pode fazer nada. Então, é um fato pouco conhecido, mas que levava a uma reflexão profunda sobre a questão da neutralidade da Espanha na época. Eram esses fatos. E eles faziam isso com uma frequência violenta, e ninguém podia fazer nada. Esse cartazete aí é justamente mostrando que o sujeito que ligasse um rádio no navio, quisesse ouvir música, ou uma rádio de broadcast, ele vai entregar para os alemães ou italianos. Então não podia ser feito isso, a não ser em emergência. O americano tentou desenvolver um rádio chamado Scott Mariner, da fábrica Scott, em que ele era todo blindado, esse receptor. Então o cara podia ouvir música, podia ouvir uma broadcast de um programa de Nova York, o que quisesse. Só que esse rádio era todo blindado. Mas eles chegaram à conclusão que nem com essa blindagem dava certo. Então o rádio vinha com um letreiro maior que um maço de cigarro, dizendo o seguinte, é terminantemente proibido ligar esse rádio a bordo de barcos. Por quê? Para o cara saber que não podia. Isso dá uma duro, Paulo. O duro nisso tudo é que quando você deixa uma tripulação muito tempo, sem música, sem alguma diversão, moral vai lá embaixo, cara. Moral Exatamente. Da tropa vai lá embaixo, começa a ter briga, desavença a bordo. É difícil. A vida no mar já é uma vida difícil, uma vida miserável. E você ainda não tem nenhuma oportunidade de desestressar, etc., é complicado, né? Então é interessante, pessoal, para vocês notarem as condições que foram travadas as guerras, né? O pessoal às vezes acha, porque o que acontece? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa romântica, tal. Pode ser depois que você passou, relembrando aquilo 30, 40 anos depois, mas na hora não é, Schwertz, é só perrengue. Vida militar é só perrengue na hora, meu amigo. É só perrengue. É um comandante que quer o pronto da missão, ele quer rapidez, ele quer chegar no porto,
né? Então, é o que eu costumava dizer eu falava sempre no paiol, no quartel, quando eu pegava alguns comandantes: construam esse paiol de munição para a minha glória, né? Construirei a minha glória sobre seus cadáveres. Tinha muito disso, gente, tem muito disso na vida militar. Fala, Paulo, continua aí. De vez em quando eu dou essas quebradas aqui que o pessoal adora. Não, mas é bom, é bom. É bom. Não, o que eu queria deixar claro é isso, é que a comunicação, ela estava presente. E você falou uma coisa importante, tanto é que o americano tinha um pequeno rádio, eu tenho um aqui, só que hoje não dá para ligar ele, Ecofone, fabricado pela Hallicrafter e por outras, um pequenino rádio, que pegava onda curta, onda média, e era para tropa, para você levar para a tropa, ouvir músicas e tal. E o nome disso era Morale Radio. Para a moral da tropa. O cara poder ouvir, às vezes na onda curta ele ouvia, sabe? Para poder desestressar. Né? Mas você imagina, no navio, você nem poder fazer isso, não é uma coisa fácil. Né? Fora a tensão constante de saber se você não vai receber um peixe explosivo no meio do navio, né? Então você não sabe ao que vai dar isso tudo. Né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos caminhando. Esse é um cartaz de época. Um cartaz editado na época, tá lá, ó, desastre. Receptores de broadcast, ou seja, o cara que vai ouvir música. Pode ajudar o inimigo a afundar você, não use. Então a coisa era levada muito a sério. Ou seja, o isolamento do cara era uma coisa no meio do mar, é um desgaste muito grande. Ele não podia nem ouvir uma musiquinha no rádio. Por isso é que muitos submarinos e navios levavam toca-disco. Eles levavam toca-disco. Por quê? Com o toca-disco, alguma coisa ele punha de música, mas ligar rádio, nem pensar, nem para ouvir. Isso é mais uma mera ilustração das consequências de quem ligava o rádio. Entregou para o bandido e o cara fez o serviço. Agora aqui, uma coisa interessante. Essa foto foi uma foto tirada pelo DEOPS na época, não era DOPS. O DOPS era nacional e o DEOPS eram os departamentos estaduais de ordem política e social. No Rio de Janeiro, eles pegaram uma estação clandestina, espionagem alemã. Até aí você vai dizer, tá, mas e daí? E daí que o rádio à esquerda é um transmissor dentro de uma malinha, que é um rádio alemão. Tá, tudo bem. A direita também. Mas no centro dele, no centro desta foto, tem até uma mala de válvula em cima, o que o espião estava usando como receptor? Um receptor americano da marca Hallicrafter. Nós vamos ver um desse aqui. Vocês vão ver com mais detalhes. Então é curioso, porque no Rio de Janeiro, 2 estações foram pegas e, misteriosamente, as 2, os receptores que os alemães usavam eram Hallicrafter. Ou seja, comprados em alguma loja, né, como um rádio amador compraria, só que eles usavam para quê? Como receptor para sinais de espionagem. Essa foto é interessante porque mostra que o pessoal se articulava como podia em radiocomunicação. E as mensagens que eles transmitiam não iam só para a Alemanha, elas também iam para os U-boats, transmitindo horário de saída de comboio, carga levada pelos navios. O cara estava num bar. Era muito comum os espiões alemães ficarem em bares, botequim perto do porto, aonde os marinheiros iam. Um marinheiro falava para o outro, olha, estamos saindo amanhã aqui com um carregamento, sei lá, de óleo. Opa, se o cara... Loose lips may sink ships. Loose lips may sink ships. Exatamente. O Lábios cara ouvia, frouxos podem fundar navios. Ele passava na hora, né, com rádio. Então a comunicação é uma coisa que na época
era difícil você controlar. Não só a verbal, como a radiofônica. Vamos lá. Bom, aqui estamos, acho que o filme já, né? Vamos lá, então. Vou colocar o filme aqui. Então, olha, só esclarecendo. O que vai ser visto agora foi feito aqui em casa, né? Esse contato... Isso é para mim? Ah, tá. Já recebi o recado do Schwartz aqui. Não, tranquilo. É o seguinte, foi feito aqui em casa para que todos saibam. O equipamento está legalizado. Vou chamar geral. Foi feito um contato com radioamador, na faixa de radioamador. Então vamos lá que vocês vão ter uma ideia de como funcionava a estação alemã em um U-Boat. Peraí, deixa eu só aqui. Vamos lá. Primeiro é feito o chamado geral. Vou chamar geral para ver se algum radioamador vai me escutar nessa frequência de radioamador de 40 metros. Me responde PY1 QQ do Rio de Janeiro. Eu vou responder para ele. Ó. Ele está me chamando. Ó. QQ. Vou responder para ele. A guerra é do tempo todo isso aí, pessoal. Vive numa estação rádio de navio, é isso aí. Caro. Amigo. Obrigado pelo retorno. Meu nome. Paulo. Vou repetir. Paulo. Seu sinal. Sinal bom. Minha localização. São Paulo. Retorno para ele.
PY1QQ. D. PY2FAT. FAT. Meu indicativo. Muito ruído. Meu sinal lá. Eu tô chegando bem lá para ele. Repita. Repita seu. Pedi para ele repetir o nome. Alex. O nome dele é Alex. Muito. QRM. Caro. Amigo.
QRM, estou dizendo para ele que está muito difícil copiá-lo, entendê-lo. Sim. OK. Qual? Seu. Qual o seu rádio? Meu rádio. Transmissor. Transmissor alemão. Antigo. Receptor. Perguntou. Radione. Hã? Mas Acho que ele é meio rouco. Por isso que ele notou algo de estranho. Tava horrível para falar com ele, viu? Putz. Hã? Pessoal, vou colocar a gente na tela aqui de novo, para a gente poder... Desculpa, porque daqui a pouco vai entrar a live do Clube de Canais aqui. Então eu vou levar a live aqui para a conclusão, para a gente chegar perto da conclusão aí, porque a gente vai ter que fazer outra, para mostrar os outros rádios das aeronaves que você tem aí também, Paulo. Tá bom. Tá bom. Mas tá ótimo. Eu queria que você colocasse o seguinte, as dificuldades de operar, né? De operar esse tipo de... Porque o que aconteceu é o seguinte, explica pra gente aí. Na estação rádio do submarino, eles tinham esse rádio, mas ele codificava através do Enigma ou antes do Enigma ele já colocava? Como é que funcionava isso daí, essa sequência? Primeiro ele pega a mensagem e coloca ela em código. Sim, através do Enigma que vai dar as letras que ele vai ter que passar. Exato. Depois ele transmite esse sinal codificado. Sim. O Enigma, ou seja, o Enigma já dá a cifra para ele. Ele vai transmitir aquela cifra do Enigma. Exatamente. O cara que receber do outro lado vai ter que decodificar. Porque aquele conjunto de palavras e números, letras, desculpa, né? Aquilo tem um significado que só na decodificação é que vai surgir. Né? Mas, por exemplo, eu não posso, por legislação, transmitir nada cifrado. O radioamador não pode fazer isso. Então, tudo que eu fiz ali foi direto. Quando muito, código Q. Qual o seu QTH? QTH é o local que você está. Certo? Então, esse cara aí estava na cidade de Quissamã, Rio de Janeiro. Eu estava em São Paulo. Né? E foi um sufoco, porque a propagação atmosférica não está ajudando. Então, isso foi feito numa tarde, na sexta-feira passada. O Décio, que está aqui agora, me ajudou, entende? E nós conseguimos fazer esse contato. Porque a propagação atmosférica está ruim. Tanto é que vocês veem que o sinal dele vai embora, depois volta, e eu, às vezes, tenho que enfiar a orelha dentro do receptor para poder ouvir o cara. Né? É que sinal telegráfico, quando você está acostumado, você vai deduzindo alguma coisa. Mas não é fácil com propagação ruim. Agora, imagine uma coisa. Na época,
Com certeza, eles não tinham o nível de QRM, de barulho atmosférico que nós temos hoje. Sim. Tá? Não tinham. Era muito outro espectro eletromagnético, não era outro espectro. Isso, era mais limpo. Então, ele deveria ter sinais melhores. Mas aí que tá, né, Paulo? Eu acho que o vídeo de hoje você mostrou bem para as pessoas. Eu acho que ficou patente quem assistiu esse vídeo aí, que comunicação você pode perder uma batalha, você pode ter um submarino afundado aí por causa de um erro de comunicações, alguma tradução errada que aquele peão faz ali na cabine dele ali, e pronto, põe tudo a perder, né? Mas você notou uma coisa? Ele lá perguntou qual é meu rádio. Por quê? Exatamente. Porque o piadinho do Lawrence não é limpinho como um rádio transistorizado. Ele notou, por isso que ele quis saber que rádio que eu estou usando que sai um piado meio rouco. Né? Eu até tentei entrar em contato com esse rapaz, mas como pegou fim de semana, eu não consegui, porque eu queria falar para ele estar aqui na live, né? Porque ele participou da live. Né? Ele não sabe disso. Eu vou tentar ainda entrar em contato com ele para passar o link para ele ver. Não, passa sim. Passa porque eu garanto uma coisa para você. É a primeira vez que um contato desse tipo é levado a público, nesse tipo de transmissor. Tá? Que não é uma coisa muito corriqueira. Mas aqui nós não somos um canal corriqueiro, Casseb. A gente gosta de mostrar como é que a coisa funciona. E o pessoal já sabe, só que é casca grossa pra caramba. Eles gostam disso aí. A única coisa que eu não fiz ali, foi usar o fone de ouvido, porque senão o som não sairia para a gravação. Exatamente. E é o que a gente queria pegar, né? Mas dentro do Bolt, com certeza ele estava usando o fone de ouvido. Não tem como não usar o fone. Né? Era assim que funcionava. Agora, se quiser, a gente vai começar a mostrar outras coisas aí. Não, vamos fazer. A gente vai deixar para uma outra live, porque agora vai entrar a live do Clube de Canais. E eu queria caminhar para o encerramento. A gente está quase 90 minutos de live, vou ter que encerrar para entrar do Clube de Canais. Mas a gente vai fazer uma segunda para você mostrar o equipamento. Já vai agendar aqui com o Schwertz e ver o dia que você pode aí, tá? Então eu queria, gente, que vocês... a gente vai fazer o encerramento aí. Schwertz, queria que você falasse um pouco do canal Bom Combate. E, Paulo, você deixa ter o microfone livre para você deixar a sua mensagem aí, tá? Bom, quem fala agora? Eu, Schwertz? Pode falar, fala, Schwertz, depois você faz o encerramento. Prefiro que você faça o encerramento e você deixa a sua mensagem. Schwertz, fala do canal aí. Vamos chegar nos 20 mil esse ano. O Robson, é muito fácil fazer live com o Casseb, porque eu só fico assistindo e aprendendo, entendeu? Eu aprendi ele é meu sócio no canal, cara. É bom demais. Robson, te agradecer aí o apoio e essa excepcional recepção do pessoal da família Arte da Guerra. É uma honra participar dessa família. E a todos os amigos que participaram aqui, um amigo Fontoura da minha turma estava por aqui, palestrante Barros. Pessoal, muito obrigado. E Robson, mais uma vez, obrigado pelo convite. Casseb, parabéns aí pela live, sempre surpreendendo demais. Eu vou ter que fazer outra, para ele mostrar o equipamento. A gente faz mais uma, não tem problema não, quantos forem necessários, porque eu acho assim, gente, eu primo muito por isso aqui, o Schwertz já sabe, tá? O Casseb me conhece pessoalmente. Eu gosto muito do realismo da coisa. A gente fala, eu acho o seguinte, a gente fala coisa aqui que nem dá tantos likes, nem dá tanta visibilidade. Mas, por exemplo, raras vezes você vai ver o canal falando de túneis Vietcongs onde os caras enterravam os companheiros na parede na posição fetal. Aqui é a realidade da coisa mesmo. Falar em hepatite na guerra soviética no Afeganistão, a gente fala a realidade da coisa, eu não douro a pílula, não. Então, eu achei que a live de hoje foi muito realista. Paulo, você está de parabéns, tá? Eu queria que você deixasse aqui a despedida para o pessoal, tá? E a gente vai trazer outras vezes aqui. Não, eu estou à disposição, eu gosto disso, e mostrar sobre a comunicação, principalmente, né? Que é a arma do comando. Exatamente. E a gente procura resgatar isso aí. Eu tenho que agradecer ao Schwertz, que me colocam nessa oportunidade, né? E eu me mantenho à disposição. Tá tudo aqui para a gente mostrar um pouquinho mais do que é comunicação, que muita gente não tem noção da potencialidade que foi para
Segunda Guerra, a transmissão e a recepção via rádio. Tá? Espero que tenham gostado aí. E que apelo, como se fala. Esperando acontecer. Obrigado, Paulo. Obrigado, Gilberto. Gente, eu quero, encerrando aqui, eu quero deixar um grande abraço para todos os infantes e os radiotelegrafistas, que hoje é o dia deles aí, tá? E eu espero que essa lição cale fundo em vocês aí da importância das comunicações. Porque eu lembro o seguinte, às vezes a gente estava trabalhando lá na cabeça de praia, você não conseguia transmitir, você ficava que nem maluco procurando uma posição, sabe, que você conseguisse falar com o comando para saber como é que você ia prosseguir. Tá? Se a tropa, se ela ficar sem comunicações, gente, fica acéfala, não tem como não. É importantíssimo. O pessoal fala muito em carro de combate, não sei o que, papapá. Mas se o rádio falhar, meu amigo, o rádio ou outro meio de comunicação, tá? Acabou o combate. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Daqui a pouco, hoje tem live agora vai ter, na sequência, vai ter a nossa live do Clube de Canais, live exclusiva. Se você não é membro ainda, se inscreva que dá tempo. 21h45 tem a live do Moisés. E eu ainda vou soltar um vídeo hoje aqui sobre a pena de morte no Brasil Império. Schwertz, Paulo, muito obrigado, gente. Grande abraço para vocês. Se quiserem, fiquem o seu debriefing aí para a gente fazer o comentário da live com vocês. Daqui a pouco tem live do Clube de Canais, gente. Tá começando aqui a 30 minutos. Tem a live da pena de morte no Brasil Império.